Em nome do Pai que me guiou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Do desaparecimento de Jesus até a morte de José. O desespero de José com o desaparecimento de Jesus. José era absoluto respeitador da lei transmitida por Deus a Moisés, como já visto. E como rezava a lei, deveria dirigir-se anualmente ao templo em Jerusalém por ocasião das solenidades da Páscoa judaica. Tendo Jesus completado 12 anos, era seu desejo comportar-se como o verdadeiro Filho de Deus e também como o Messias prometido na lei. Para isso, era necessário que fariseus, escribas e doutores na lei conhecessem sua divina sabedoria e tomassem conhecimento de quem era. Por tais motivos, naquela ocasião muito especial para os judeus, José dirigiu-se ao templo, acompanhado de Maria e Jesus. E caminhava contente e orgulhoso, em razão de conduzir duas grandes personagens. Durante aquela viagem, fui aquinhoado com muitas satisfações, seja pelas palavras de Jesus, seja pela grande alegria observada nas pessoas que acidentalmente encontravam. Era de fato surpreendente e admirável ver a graciosidade e imponência mostradas pelo Deus menino, transmitindo a todos grandes alegrias. Muitos dos peregrinos encontrados nominavam José de Felizardo, homem de muita sorte em ter um filho tão maravilhoso. Muitos até mesmo interrompiam a caminhada e falavam com eles, somente com a intenção de ficarem admirando o muito lindo e amável Jesus. Naturalmente, agradavam muito a José essas homenagens, e ele olhava para o menino como sendo seu mais rico e mais precioso tesouro. Por outro lado, essa sua alegria era acompanhada de certa tristeza, pois o via caminhando e temia que ele pudesse cansar-se excessivamente e também sofrer na viagem. Tinha mágoas em seu coração ao pensar na natureza frágil e delicada de Jesus. Muitas daquelas pessoas fizeram inclusive alguns ácidos comentários a respeito, pois achavam Jesus de nobreza imponente, como que nascido de ascendência real. Alguns até mesmo criticavam José em razão da pouca caridade e amor dedicados àquele seu tão maravilhoso filho, uma vez que permitia que caminhasse tão longo percurso. Tais palavras feriam profundamente o coração do santo, embora não mostrasse qualquer perturbação ou intranquilidade consequentes. Mas interiormente sentia-se muito humilhado, embaraçado, constrangido e confuso, e se calava. Dizia então para Deus: ó meu Deus, Pai do meu tão querido Jesus, sabeis quanto eu desejaria prestar todas as honras ao vosso unigênito, mas em razão de vossas ordens, ele deverá sofrer. Eu nada mais posso fazer a não ser obedecer-vos e manter-me em silêncio. Fazei, pois, com que ele seja honrado e também exaltado por todos, e que sua santificada natureza humana não necessite passar por tantos sofrimentos nesta viagem tão longa. Mas apesar dos pesares, o santo se sentia muito alegre, mais do que habitualmente, por poder ir ao templo, embora não atinasse exatamente porque o Senhor fazia com que assim se sentisse. Não sabia ainda quantos sofrimentos teria durante os 3 dias
que Jesus permaneceu desaparecido. Chegando em Jerusalém, foram imediatamente para o templo, onde já estavam em curso as solenidades comemorativas da Páscoa. Os que os viam se maravilhavam logo com a imponência, beleza e graciosidade mostradas por Jesus e invejavam a sorte e felicidade do casal em possuir filho tão extraordinário. Na visita ao templo, ele causou sensação nunca antes vista, pois eram mesmo extraordinárias a beleza, a imponência e sabedoria. José também estava mais alegre e orgulhoso do que nunca, e por isso rendia suas graças ao Senhor pelos muitos favorecimentos concedidos. Já foi dito que ele, uma vez, no interior do templo, era de fato muito agraciado, especialmente na companhia de Jesus. E enquanto o menino mantinha colóquios religiosos com o Pai Celeste, acompanhado de sua mãe, o santo foi acometido de um êxtase, sublimado, aliás, nesta ocasião, quando pôde entender que passaria por uma grande atribulação. Em meio à sua grande alegria, essa componente amarga lhe causou grande preocupação. Todavia, não lhe foi revelada a natureza da mesma, mas ele se mostrou logo preparado para atender à vontade do Senhor e sofrer as consequências supervenientes, dizendo: Ó meu Deus, estou preparado para tudo. Fazei de mim o que seja de vosso agrado. Estou pronto para sofrer voluntariamente tudo o que for necessário, em razão do grande amor que vos tenho. Jesus estando comigo, nada mais poderá atingir-me seriamente, pois sua tão amada presença é suficiente para minha total alegria e completa satisfação. Entretanto, não passava pela sua mente a possibilidade de que o problema estivesse relacionado diretamente com Jesus e que ele deveria privar-se daquela tão importante companhia e tivesse que enfrentar sozinho os problemas que lhe estavam reservados. Desobrigados das tarefas no templo, José e Maria passaram a procurar hospedagem e repousar algo para a recuperação de suas energias, além de manter seus colóquios religiosos. Contrariando seus hábitos, José nada comentou com Maria sobre o acontecido com ele, mantendo apenas para si as preocupações respectivas. Depois de convenientemente alojados, foram algumas vezes mais ao templo, atendendo aos costumes regionais. Terminadas as solenidades religiosas da Páscoa judaica, deveriam agora retornar a Nazaré. Na volta para a hospedaria em que se encontravam, Maria caminhava junto a algumas mulheres devotas. José, de lado, formava outro grupo com amigos e conhecidos. Embora separados, conversavam sobre Jesus e suas extraordinárias qualidades. Maria com suas amigas, José com seus companheiros. Maria acreditava que Jesus estivesse com ele e José. De sua parte, pensava que o menino estivesse junto dela. Por isso, não tiveram qualquer preocupação a respeito, certos de que ele também se dirigia à hospedaria. Na verdade, estavam alegres e satisfeitos individualmente, seguros de logo encontrá-lo e ansiosos por suas palavras. José chegou primeiro à estalagem e lá permaneceu à espera de Maria e Jesus. Chegando, ela imediatamente lhe perguntou sobre o menino, enquanto que ele agia dessa mesma forma. Ambos ficaram então muito preocupados, pois cada um deles tinha para si que ele se encontrasse com o outro. Perguntavam a várias pessoas que também retornavam do templo se por acaso teriam visto Jesus. Ouviram somente negativas. Ninguém conhecia seu paradeiro.
É impossível descrever o sofrimento e a preocupação intensa que assaltaram então Maria e José, na ausência de Jesus. Maria era quem mais sofria, embora com maior contenção, pois exteriorizava menos as suas aflições. À medida do tempo e das negativas que ouviam de pessoas as quais perguntavam por ele, crescia desmensuradamente a ânsia de que estavam tomados em razão daquela prolongada ausência de Jesus. Era mesmo de tal porte que não mais podiam ter qualquer sossego, embora fosse natural nas circunstâncias. Passaram toda aquela noite chamando e clamando por ele no mais íntimo de seus corações. O santo sofria duplamente pela falta de Jesus e pela angústia que via em Maria, sem saber mesmo como confortá-la em situação tão delicada, perigosa e preocupante. Tentava convencê-la de que com certeza Jesus estaria de volta logo cedo no dia seguinte. Mas essa afirmação não bastava para acomodar a ansiedade dela, cujo coração só estaria em paz com o retorno de seu querido filho. E concomitantemente, ela também sofria dobrado, vendo o desespero de seu marido. Entretanto, a extraordinária firmeza de Maria fazia com que ainda encontrasse forças para animar José, profundamente acabrunhado e ausente. Às vezes, como que acordando de pesadelo, ele procurava por Jesus para ver se acaso já havia retornado. Verificando a negativa, José chorava e chamava por ele angustiadamente. Ó querido Jesus, onde estás? Com certeza serei eu a causa de teu desaparecimento. A não correspondência a teus anseios e minhas ingratidões devem ter te conduzido a esse desaparecimento. Peço que retornes imediatamente, quando não por mim, pelo menos por tua santificada mãe. Tem piedade de sua alma pura e inocente. Pelo grande amor que ela te tem, peço-te que me perdoes os desgostos que tens tido comigo, com certeza a causa do teu desaparecimento. Impossível imaginar-se o quanto José teria ansiado pela volta de Jesus e com que preocupações aguardava. Entretanto, vendo que não retornava e não mais tolerando tão terrível expectativa, ao amanhecer decidiram voltar a Jerusalém à sua procura. E muitas foram as lágrimas que derramaram no percurso. Se durante a viagem aquela cidade se mostrava muito contentes com a presença do menino, a presente ida sem ele era de muitas preocupações e angustiante. Chegando novamente a Jerusalém, passaram imediatamente à procura de Jesus por toda parte, perguntando às pessoas se o teriam visto ou se sabiam de seu paradeiro. Mas o Senhor quis que só ouvissem negativas. Foram então ao templo e, por pura coincidência, não o encontraram, embora estivesse no templo. Havia saído momentaneamente para obter algo para comer. No templo, chorando ansiosamente, nem mesmo lhes passou pela mente que deveriam perguntar por ele aos servidores. Olharam apenas rapidamente e deixaram o local para continuar a procura. Mesmo em tal situação tão difícil, devia José sofrer ainda outras amarguras, pois não faltaram aqueles que o taxassem de irresponsável e de insensato, cuidando pouco e negligenciando sua atenção para com aquele filho tão extraordinário que possuía. Diziam também que ele bem merecia esse estranho desaparecimento de Jesus. Essas palavras amarguravam José, que se considerava de fato o verdadeiro responsável, e assim procuraram por ele durante 3 dias sem descanso. Alguém lhes disse então tê-lo visto no templo, conversando com escribas e doutores na lei. Embora já praticamente sem forças para tolerar aquela situação, confortaram-se ao ouvir a informação, permanecendo entre temor e esperança. Ansiosos correram para o templo e lá o encontraram.
Durante aquele longo período de 3 dias, privado da tão querida presença de Jesus, o santo jamais perdeu a paciência. Entre dores e grandes preocupações, mas no auge de suas aflições, ainda encontrava forças para abençoar o Senhor, que lhe concedera energia para enfrentar aquela tribulação tão grande. Interiormente, nunca deixou de exercitar atos de virtude e de resignação no atendimento da vontade de Deus. O encontro de José com Jesus. Chegando ao templo, carregando a imensa expectativa do encontro de Jesus, lá entraram e puderam vê-lo. Estava entre os doutores na lei e com eles discutia com muita vivacidade, sabedoria e graça. José e Maria permaneceram parados em silêncio, ouvindo suas palavras. E a alegria de que foram tomados era tão imensa que compensou as amarguras passadas. E eles tiveram até momentos de extrema doçura naquela observação do menino. José quase teve um desmaio, só de poder ver novamente seu tão querido Jesus. E passou imediatamente a louvar e agradecer ao Senhor que permitira que achasse um menino. Seu espírito rejuvenesceu e ele se sentiu mesmo mais eufórico do que o patriarca Jacó ao saber que seu filho José vivia e era vice-rei no Egito. É também impossível contar quais os sentimentos do santo ao ouvir aquela extraordinária sabedoria mostrada por ele frente aos seus interlocutores. Observava claramente que eles, e mais servidores graduados do templo, o ouviam maravilhados e estupefatos pela sabedoria e extrema graciosidade mostradas pelo menino. Com inusitada satisfação, José dizia para si mesmo: finalmente Jesus será agora conhecido e reconhecido como o verdadeiro Messias que é. Como poderão todos resistir a essa evidência e a não amá-lo como tal, se ele lhes explica as Escrituras com extrema sabedoria e graça, mostrando-lhes assim que o Messias já está presente? Como poderão eles não entender que ele é o próprio Messias da lei, que em tão tenra idade mostra admirável sabedoria, tanta graça e tão acentuadas virtudes? Ah, certamente espero que assim seja e que o meu querido Jesus seja aceito por todos como o verdadeiro Messias. O santo refletia dessa maneira em razão de seu grande desejo que ele fosse de fato reconhecido como o prometido e que todos soubessem também o grande benefício que isso representava e que se sentissem profundamente gratos ao Senhor. Entretanto, essas suas ambições não se concretizaram, pois o duro coração dos judeus e também todas aquelas sugestões divinas implícitas não causaram as impressões corretas naqueles corações tão endurecidos, cheios de soberba e de ambições. Entretanto, é preciso notar que o Senhor os iluminou nesse sentido, fazendo com que tomassem conhecimento da verdade irrefutável. E o fato de não o terem aceito como Messias repousara na exclusiva responsabilidade daquelas pessoas. Terminada a discussão de Jesus com a equipe do templo, o menino foi vivamente aclamado pelos presentes, dirigindo-se então ao encontro de Maria, que lhe disse: meu filho, por que agistes assim, fazendo com que tivéssemos de procurar-te assim tão aflitos? E ele a olhou de forma imponente, como que se os repreendesse por aquela desnecessária aflição. José permanecia em silêncio, taciturno, mas muito contente em seu interior por ter finalmente encontrado Jesus. Banhado em lágrimas e com imenso amor, não se cansava de olhar para ele. Muitos que se encontravam no templo naquele momento e que haviam ouvido as palavras do menino, foram cumprimentá-los pelo extraordinário filho que tinham, dizendo
que deviam educá-lo convenientemente, pois demonstrava todas as qualidades necessárias para tornar-se um grande profeta e uma grande personalidade. Outras pessoas tiveram Maria por abençoada pelo Senhor, por ter dado à luz um tal filho. Outras mais diziam para José ser ele também um felizardo, digno mesmo de ser invejado. Por tudo isso, ele rendia suas graças a Deus e, em meio a todas aquelas afirmações elogiosas, humilhava-se e reconhecia sua insignificância, transferindo ao Senhor todas as glórias respectivas. Terminadas as louvações e a adoração, deixaram o templo e as pessoas encontradas pelo caminho também se congratulavam pelos mesmos motivos que repousavam em Jesus. E isso fazia com que o santo se humilhasse ainda mais, reconhecendo-se indigno daquelas homenagens todas. Considerava-se como tal, no que se referia às graças todas que lhes eram concedidas pelo Senhor, em especial por aquela que o tornara Pai e protetor do Verbo Divino. E eles então tomaram o rumo de volta a Nazaré, levando agora seu querido Jesus. José se mostrava permanentemente atento, receoso de que ele desaparecesse novamente, e vigiava o tempo todo. Todavia, Jesus, durante o percurso, lhes assegurou que não mais dele se afastaria, e isso serviu de tranquilidade e alegria para Maria e José. Durante aquela caminhada de volta, mais do que em qualquer outra realizada por eles, tiveram ocasiões de presenciar verdadeiras maravilhas, através de sinais divinos oferecidos pela própria natureza. Eram constantemente acompanhados por bandos de aves cantando lindas melodias, e que saltitantes se dirigiam ao Criador com a intenção de obsequiá-lo. E até mesmo animais ferozes e selvagens se inclinavam à sua passagem, e os campos se mostravam brilhantes e festivos. O céu se mostrava sereno e límpido, enquanto que o sol era mais resplandecente e brilhante do que nunca. E muitas vezes o santo pôde ouvir distintamente cânticos celestes entoados por anjos. Maria cantava também doces cantigas de louvor ao Senhor e agradecia por terem encontrado seu tão querido filho. José, em meio a tantas festividades e alegrias, também agradecia a Deus, tanto pelas amarguras vividas, como pelo presente contentamento. Assim, a viagem de volta foi plena de alegrias e eles chegaram a Nazaré sem que tivessem disso se apercebido, sem qualquer esforço ou fadiga e sem cansaço. E José repetia as palavras de Davi: quando me encontrava prisioneiro de angústias, o carinho do Senhor me consolou. Chegando a Nazaré com Jesus, ao entrarem na cidade, receberam inúmeras congratulações por parte de vizinhos e amigos que sabiam do desaparecimento do menino, devido ao auspicioso fato de o ter encontrado são e salvo. Pessoas louvavam sua beleza, suas excepcionais qualidades e a imponência, graça e nobre aparência que ele demonstrava. Todavia, como sempre, existiram também aborrecimentos e amarguras para o santo, uma vez que certas pessoas instigadas pelo demônio consideravam interessante a travessura e até mesmo se mostravam algo reticentes por ter ele sido encontrado. José notava bem esses sentimentos e eles lhe causavam profunda tristeza pela maldade que continham. Entretanto, como de hábito, não demonstrou seus sentimentos, mas exerceu suas já conhecidas virtudes, mostrando-se amável e cordial, até mesmo com essas pessoas. E suplicou ao Senhor que as perdoasse e a iluminasse, para que pudessem livrar-se daquelas tentações do demônio. E Deus o ouviu e elas, em pouco tempo,
mudaram seu comportamento e também se dirigiram a eles para cumprimentá-los pelo reencontro de seu filho. O santo ficou sobremaneira alegrado com a mudança de atitudes, agradecendo profusamente ao Senhor que o havia atendido. Quando elas o procuravam, acolhiam-as com muita cordialidade. Agradecia o interesse demonstrado, sem mostrar o aborrecimento que lhe haviam causado anteriormente. E elas se admiravam dessas suas amáveis demonstrações e acabavam por se tornarem amigas, derrotando assim mais uma vez o inimigo permanente. Algumas delas chegaram mesmo a solicitar sua permissão para irem à oficina ver Jesus com mais frequência, pois a sua presença lhes era extremamente agradável. Ele muito cortês e delicado, pois desejava que todos pudessem participar da alegre companhia de Jesus, concordava contente. Na verdade, quando iam vê-lo, as pessoas se alegravam verdadeiramente, pois ele as beneficiava, embora não soubessem que essas graças vinham do Pai Celeste por sua intermediação. Conversavam com José, afirmando que era um verdadeiro afortunado por ter esposa tão digna, graciosa, sábia e, além disso, de tão rara beleza. E mais ainda, por com ela ter tido tão extraordinário filho que arrebatava todos os corações tão logo as pessoas o vissem. Entre lágrimas de alegria e ternura, o santo lhes dizia: na verdade, sou indigno de tantos benefícios que jamais merecerei. Assim, ajudai-me a agradecer ao Senhor por esses benefícios todos e para que eu possa corresponder com muito fiel servidão e exato cumprimento da sua lei. As pessoas se admiravam com tanta humildade e mais ainda porque ele jamais se queixara de sua extrema pobreza ou das afrontas todas que havia tido por parte de seus parentes, que lhe haviam tomado seus bens de raiz. Existiam mesmo os que defendiam sua luta para recuperar aqueles bens injustamente perdidos, afirmando de que ele os poderia recuperar com facilidade, se assim desejasse. A esse José respondia estar muito bem como estava, vivendo contente em sua pobreza, que lhes bastava plenamente o que tinha e que estava muito satisfeito com as graças concedidas a ele pelo Senhor, seja Maria e Jesus, e dizia: com essas dádivas de Deus, sou bastante rico e nada mais tenho a desejar. Em outras ocasiões, respondia que o Senhor era a sua herança e que isso lhe bastava perfeitamente. Ouvindo, as pessoas se edificavam, admiradas com sua firmeza de propósitos, embora não faltassem também os que o julgassem irresponsável e doido, pois, podendo viver em conforto e comodidade, não dava importância a isso. Ele, contudo, não se ofendia e respondia que se considerava extremamente feliz em poder sustentar sua pequena família através de seu trabalho. Depois dessa afirmação, elas permaneciam em silêncio, aliás, muito apreciado pelo santo. Amém, Fiat.